Boa tarde, senhoras e senhores. Primeiramente, eu queria agradecer o convite que foi formulado pela ACA para estar aqui presente, para apresentar algumas questões relacionadas ao uso da água na agricultura. E, particularmente, eu agradeço ao professor André por lembrar do meu nome. Eu que estou lá em Belo Horizonte, então um pouco afastado aqui, digamos, das questões relacionadas aos problemas da água do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro, enfim, do Cerrado brasileiro como um todo, mas nós temos acompanhado atentamente todos os problemas relacionados com a água, nos últimos meses particularmente, e são problemas que eles transpõem a fronteira das grandes metrópoles e pouco a pouco ele está atingindo os usuários de água e particularmente nesse momento a agricultura como um usuário da água, nós temos que ter certos mecanismos para lidar com esse problema que tem causado uma certa pressão sobre os usuários e principalmente sobre a gestão da água. Embora o título da palestra seja a importância dos recursos hídricos para a produção de alimentos, eu vou falar um pouco de maneira geral, só para caracterizar alguns dados que todos os senhores e senhoras já conhecem, a respeito da importância da água, da utilização da água pela planta, e vou me ater um pouco mais aos aspectos atuais do gerenciamento das águas no país, e citando algumas particularidades aqui da região do Triângulo Mineiro, em termos das ocorrências de água subterrânea, de água superficial, e fazendo algumas sugestões. Eu vou tentar mostrar que os anos estão passando e tem faltado investimentos, principalmente em medições. Quando nós falamos de água, é um assunto que interessa a todo mundo, mas quando nós vamos falar em quantificar a água para saber de fato quanto de água podemos utilizar, e principalmente na agricultura para fazer o cotejo entre o consumo de água de uma determinada lavoura e a oferta de água que está na natureza, nós temos que fazer algumas contas. A conta da nossa demanda, normalmente nós sabemos, porque isso é controlado totalmente pela fisiologia de cada plantação, os agrônomos detêm muito conhecimento, nós hoje temos tecnologias avançadas para esse conhecimento, para conhecer, para medir o teor de umidade no solo, saber a quantidade exata, ideal de água que tem que ser aplicada em milímetros por dia, para atender à necessidade mínima da planta no seu processo vegetativo. Isso nós temos um maior domínio, mas nós não sabemos, às vezes, o quanto de água a natureza produz. Ou, quando ocorrem anos como 2014 e o atual 2015, em que chove menos, que precauções nós poderemos ter para lidar com esse tema? Isso aí está relacionado a uma questão que hoje também está na mídia, chamada de segurança hídrica. Que segurança nós podemos ter? E, acima de tudo, nós temos que conhecer muito bem os mecanismos de regulação que são estabelecidos pelo governo no processo do gerenciamento da água. Então, nós vamos falar rapidamente dessas relações solo-água-planta, que é um tema mais agronômico. Antes, eu só fazer um parêntese, a minha formação, eu sou engenheiro civil. Então, eu não sou profundo conhecedor das relações solo-água-planta, apenas até o ponto em que esse conhecimento serve para que os engenheiros civis possam ajudar a definir a quantidade de água que uma determinada cultura necessita. Então, a engenharia civil, dentro do campo da engenharia de recursos hídricos, ela trabalha principalmente com a quantificação da água disponível em cada região. E trabalha também com o projeto das obras necessárias para a utilização dessa água. E eu vou falar também um pouco de obras. No momento, estamos carecendo de algumas obras de regulação da água, principalmente para lidarmos com problemas como estiagens
dos 2 últimos anos. A importância da irrigação na história da humanidade, do mundo e particularmente no Brasil atual. Vamos falar das características físicas do cerrado, que são características peculiares em termos de clima, topografia e solo, que fazem com que o cerrado se torne um celeiro de produção de produtos da agricultura e pecuária em geral. Vamos falar das ofertas hídricas, mostrando como que nós quantificamos, o que nós temos que fazer com os dados disponíveis e o que falta de investimento. Vamos falar que falta muito ainda de investimento. Na verdade, nós ainda não temos um bom conhecimento da produção de água nos mananciais do Cerrado, principalmente as águas subterrâneas. Vamos falar como que nós cotejamos a oferta da natureza com a demanda, para ver se o nosso uso pretendido cabe naquela oferta de água que a natureza está disponibilizando para nós. Vamos falar das obras de infraestrutura hídrica, da gestão das águas no Brasil, que é um aspecto importante, isso talvez todos os senhores e senhoras conheçam, por causa da participação dos comitês de bacia, por causa da obtenção do instrumento de outorga, tudo isso faz parte de instrumentos de gestão, e vamos fazer alguns comentários gerais. A relação entre solo, água, planta, ela é um tema agronômico, mas especificamente as plantas precisam de água para o seu crescimento vegetativo, para a realização da sua fotossíntese. E as plantas retiram água da zona superior do solo, da chamada zona de aeração, onde existe uma certa quantidade de água em trânsito, água que está em excesso na época de chuva e água que falta quando a chuva não cai. E, naturalmente, que a presença da água nessa zona de aeração, que é onde o sistema de raízes das plantas crescem, é essa água que é utilizada para a agricultura. E o conceito da irrigação consiste em suprir água quando existe deficiência de água nessa parte de aeração do solo. Então, isso é do conhecimento de todos os senhores, é um tema agronômico. Existe uma umidade ótima, que é a chamada capacidade de campo, a partir da qual a água está sendo otimamente aproveitada pelas plantas, e ela inicia o seu processo de percolação. Então, nós podemos dizer o seguinte: para a água alimentar os lençóis que alimentam os poços, é preciso que ela infiltre no solo, satisfaça a necessidade das plantas, e só quando ela está em excesso em relação à necessidade das plantas, é que ocorre essa percolação para zonas mais profundas. É um tema até muito interessante, porque nós temos visto aí na mídia, esses dias, falando que choveu muito em fevereiro, e as represas não encheram. As represas não encheram porque praticamente toda a água da chuva que caiu, ficou presa nessa zona de aeração, satisfazendo aquele déficit de umidade que estava, em geral, no solo aqui da região sudeste. Então, essas relações são muito conhecidas e muito importantes. E as plantas não demandam água na mesma quantidade ao longo de toda a sua vida. Tem um período que a necessidade da evapotranspiração é maior, e é muito importante, científica e tecnicamente, nós conhecermos esse período para aplicarmos, no caso da irrigação, a quantidade de água exata para que não ocorra desperdício. Praticamente para todas as culturas, tem essas curvas já muito bem definidas, sendo que o café tradicionalmente também já se conhece, a época das floradas, a época da frutificação. Então, tudo isso já está agronomicamente muito bem definido. Mas, do ponto de vista dos cálculos que são feitos, e essa é uma entrada fundamental, ou seja, conhecido esse gráfico da demanda da água,
quanto de fato cada hectare de uma determinada cultura estaria consumindo de água da bacia hidrográfica, que é a unidade geográfica que gera, que armazena água, que capta a água da chuva e armazena para o uso posterior. A importância da irrigação, ela é indiscutível. As grandes civilizações do passado, os egípcios, os mesopotâmicos, os hindus, se prosperaram por conta da navegação. Quase todas tiveram o período de maior efervescência econômica em torno de um grande rio, com o aproveitamento das águas para irrigação, valendo já todo tipo de uso, valendo construção de canais, até construção de barragens, como tem menções aí de os egípcios terem construído barragens há 3.000 anos antes de Cristo. Importância da água para irrigação, apenas gráficos que ressaltam essa importância, porque é do conhecimento de todo agricultor. Só para citar aqui uma informação a respeito do café, por exemplo, a irrigação, ela aumenta em 189% a produtividade das lavouras, e assim por diante. Para cada tipo de cultura, nós temos um ganho muito grande quando se pratica a irrigação bem sistematizada. Então, está patente a importância da irrigação. Quem pratica essa atividade sabe exatamente o ganho que se consegue. E aqui um tema interessante, que ele está em voga no momento. Eu estava até discutindo com o doutor Elvésio aqui, antes de começar a palestra, a respeito desse gráfico, que ele é apresentado como o consumo da água no mundo. E do consumo, vamos dizer assim, o doutor Elvésio prefere falar de utilização da água, ao invés de falar de consumo. Mas é um termo que está consagrado pelo fato de que, quando vamos projetar obras, nós temos que calcular o quanto de água está, de fato, sendo consumido pela planta para definirmos o tamanho das obras que têm que ser implantadas. Mas, enfim, essa estatística que é mundial, cerca de 70% da água, vamos dizer, então, utilizada no mundo, é água aplicada na agricultura. E isso aqui são dados mundiais, e o Brasil não fica muito atrás. O Brasil, atualmente, ele vem aplicando mais ou menos esse percentual, que é quase de padrão internacional, principalmente dos países em desenvolvimento. O que nós temos que trabalhar bem são esses dados, que mostra o tamanho da área cultivável do país, a área que é irrigada atualmente e o potencial de irrigação que existe, indicando que nós estamos muito aquém dos países que têm a irrigação desenvolvida no mundo. Então ainda tem muito que se desenvolver, mas nós vamos ter, para processar esse desenvolvimento, que tomar uma série de ações nos aspectos relacionados à gestão das águas, senão nós não vamos poder alcançar os objetivos pretendidos. Também está de moda falar, apresentar tudo isso nesse momento em que começa a faltar água nas metrópoles. A gente encontra até associação dizendo, está faltando água em São Paulo, mas os irrigantes, a indústria está gastando muita água, está gastando água, mas não é a água que está abastecendo São Paulo, mas é porque veiculações desse tipo tomam os jornais e passam a virar verdade na mídia. E nós temos que lidar também com esse problema de esclarecimento ao público. E hoje também um outro tema que vem sendo muito associado ao uso da água é a chamada pegada hídrica, que é quanto de água se gasta ou se utiliza para produzir um determinado bem. Então, mostra-se, por exemplo, como o Brasil é um país exportador de commodities, e aqui algumas commodities, por exemplo, para produzir arroz, para produzir carne, a quantidade de água para produzir 1 quilo de carne gasta-se 17.100 litros de água. Aí considerando toda a água que o boi bebeu, a água que irrigou a soja
da ração que foi dada para o gado, enfim, o ciclo completo da água. Isso se chama pegada hídrica e vem adquirindo uma importância mundial, e os países tentam reduzir essa chamada pegada hídrica. Sobre esse aspecto, nós podemos dizer que o Brasil é um país também exportador de água, porque nós exportamos commodities. O minério de ferro também tem a sua pegada hídrica associada na produção de cada tonelada que é embarcada. Vamos falar agora um pouco das características climatológicas do Cerrado. O Cerrado, que ocupa boa parte do Brasil central, chega até o sul de Minas, o interior de São Paulo, Mato Grosso, boa parte de Goiás, sudoeste da Bahia, é uma região muito favorável em todos os aspectos. Começando pelo clima, é uma região que normalmente nós temos aqui precipitações anuais de 1.400 a 1.500 milímetros no ano, chegando em alguns locais até a 1.600, como ocorre nos grandes chapadões altos, como ali na trisjunção entre Minas, Goiás e Bahia. São regiões mais altas. Aqui em Araxá e Patrocínio chove um pouco mais em relação ao restante da região, mas sempre nessa faixa. O que acontece, que é o problema, é que essa chuva se distribui irregularmente no tempo. E em a chuva se distribuindo irregularmente, o regime da água que está disponível para a nossa utilização também acompanha esta variação que nós chamamos de sazonal, que varia ao longo das estações do ano. E então esse é um problema que tem esse lado favorável, é uma quantidade de água relativamente elevada, mas muito concentrada nos meses de verão. E o outro gráfico mostra a quantidade de água que evapora. Então nós temos uma evaporação média potencial da ordem de 1.000 a 1.200 milímetros no ano em toda essa região do Cerrado. É mais ou menos o seguinte: se nós colocarmos uma bacia coletando água de chuva, toda a água da chuva que cair vai quase que se evaporar, a conta fecha. Isso se a água estiver exposta. Por que ainda sobra água então para escoar? Porque o solo esconde essa água da chuva quando ela infiltra. E a água que infiltra passa pela zona de aeração do solo e vai para os lençóis, ela fica reservada para uso no ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a, às vezes, dependendo da formação geológica de uma região, daqui até a séculos ou milênios, depende de cada região. Outra condição favorável do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro ou da região dos Cerrados como um todo, é a quantidade de latossolos com grande perfil de intemperismo, com um horizonte muito bem desenvolvido, muito favorável para a prática da agricultura em geral. Bastou o início da calagem dos terrenos de cerrado para que explodisse a agricultura no programa Polo Centro há 40 anos atrás. Faltava só aquela correção da acidez que tornava os nossos chapadões apenas áreas de invernada para criar gado na primeira metade do século passado. E a outra questão que facilita muito aqui a agricultura é a topografia, que facilita a mecanização. Então essa conjunção de fatores torna a região do Cerrado muito favorável. Aqui mostrando um aspecto de uma vereda próxima aqui ao município de Araguari, a cidade de Araguari. A cidade de Araguari está aqui. Aqui está o trevo da BR-050 com a rodovia que vai para Estrela do Sul e Monte Carmelo, e mostrando aqui a quantidade de terras planas favoráveis à prática da agricultura no Cerrado. Isso aqui é uma foto típica de uma morfologia que predomina em boa parte do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e mesmo noroeste do estado de Minas Gerais.
Aqui mostrando a quantidade de chuva, na nossa região aqui de Araguari, nós temos em torno aqui de 1.500 a 1.550 na média de longo termo. Quando a gente fala de longo termo, significa ao longo de vários anos. Nos últimos 2 anos, por exemplo, a chuva esteve abaixo de 1.000 milímetros. Mas em 1985, por exemplo, ela foi a quase 2.000 milímetros. Então, na média, nós temos aqui valores em torno de 1.500. Aqui, dados da estação climatológica de Uberaba, que nós podemos ver uma chuva anual de 1.590, quase 1.600, e uma evaporação potencial de 1.500. Praticamente empatando nessa conta que eu falei, entre a água que cai e a água que volta por evaporação. Um outro tipo de análise que é feita usando os dados climatológicos, desse balanço hídrico entre chuva, água que infiltra, que vai alimentar a umidade do solo. Agronomicamente, são construídos gráficos como esse aqui válido para a estação climatológica de Patrocínio, que mostra os períodos aqui em azul, quando há superávit de água, água sobrando, e os períodos de déficit, que correspondem aos meses de outono, inverno e, eventualmente, chegando até o mês de outubro, que são períodos em que, principalmente aqui no início da temporada de chuva, está havendo reposição da água que foi perdida ao longo dos meses de seca anteriores. Então, esse gráfico é muito usado pelos agrônomos para definir a necessidade de rega e a quantidade de água que tem que ser aplicada em função dos déficits de água no solo. Aqui mostrando que desde um valor ótimo de água na zona de capacidade de campo, o quanto que a quantidade de água diminui no período de estiagem, que é o período em que, se a cultura estiver florescendo, ela tem que receber água. Bom, por trás de tudo isso, se nós falamos em necessidade de aplicar água, nós precisamos conhecer o quanto de água tem na nossa propriedade ou na nossa região. E a circulação da água, ela se dá dentro desse gráfico simplificado que está aí mostrado, que é o chamado ciclo hidrológico, e que tem uma peculiaridade. A quantidade de água do planeta é constante. A água não aumenta nem diminui. Então, nós temos um estoque de água, que são alguns milhões de quilômetros cúbicos de água, que está circulando permanentemente no planeta. Ora, essa água está na atmosfera, ora essa água está escoando nos rios, e a maior parte do tempo, essa água está acumulada nos oceanos, que é onde nós temos a maior parte da água do planeta. O planeta tem muita água, mas 97% da água é água salgada, que está nos mares e oceanos. E só uma parcela de 3% é água doce, sendo que desses 3%, a maior parte está congelado nas calotas polares e nas grandes geleiras. O que sobra mesmo para os rios, a água que nós temos acesso, é uma parcela muito pequena do ciclo hidrológico. É por isso que, às vezes, nós temos a sensação que a água está acabando. A água pode estar acabando naquele lugar, se nós estivermos superexplotando o manancial. Então, nós precisamos conhecer, em cada propriedade, os limites de recarga e das vazões que a natureza fornece. Nós chamamos a isso de oferta hídrica. E a água subterrânea, ela tem reservas muito maiores que as águas dos rios, só que a água subterrânea é de mais difícil acesso. E, de certa forma, a água subterrânea está intrinsecamente, em algumas condições, relacionadas com a água superficial. E nós temos que conhecer essas relações. No fundo, a unidade de trabalho que nós temos é a chamada bacia hidrográfica, que é a área que contribui para a formação dos cursos de água. E é essa água que está escoando pelos córregos e que está sobre os terrenos que nós utilizamos para a prática da irrigação.
Esse aqui é um diagrama esquemático que mostra como que ocorre a água subterrânea. É muito importante esse conhecimento, porque vocês ouvem a todo momento falar poço artesiano, poço semi-artesiano. Na verdade, existe o artesiano e o não artesiano. A água que infiltra, ela alimenta essa camada superior aqui, que é chamada de lençol freático. É a água rasa que acontece na cisterna, quando nós perfuramos, e é a água da maioria dos poços que eu percebo que são aplicados, que são perfurados para utilização para irrigação. São poços aí de 30 a 40 metros de profundidade, que entram até essa água, que é uma água mais nova, é uma água que ela é praticamente renovada todos os anos com as chuvas, e é a água que alimenta os rios. Então temos que ter em mente o seguinte: se nós estamos tirando água desse reservatório, algum rio vai sentir. Para que o rio não sinta, nós precisamos tirar água do chamado aquífero confinado ou artesiano. Araguari, por exemplo, o serviço de abastecimento de água é feito por meio de poços artesianos. São poços profundos que ultrapassam essa camada de confinamento e atinge as reservas mais profundas. E normalmente essa água está ali jazendo há várias décadas ou até milênios, que é uma água de excelente qualidade, mas que ela precisa de ter um lugar por onde ela entra. Então, quando nós vamos estudar uma região, é muito importante que a gente tenha o mapeamento do esquema como esse aqui, válido para a nossa região. Porque como que nós vamos definir a quantidade de poços que nós podemos perfurar? Porque existe um limite, existe uma quantidade de água que está aqui presente, é como se fosse uma caderneta de poupança. E existe uma quantidade de água que entra pela infiltração quando ocorre o período de chuva. Então nós temos que fazer essa conta de balanço, quanto de água que entra e quanto de água nós podemos retirar até o limite suportável para não causar problemas de interferência com outros usuários, de interferência com as nascentes. Então isso tem que ser muito bem mapeado, e faltam estudos nessa área. Embora existam alguns mapeamentos, faltam bastante estudos. Só agora recentemente, algumas áreas muito potenciais para irrigação, como ali no sudoeste da Bahia, estão recebendo investimentos maiores em estudo da interação entre a água subterrânea e os cursos de água. Então tem havido um investimento muito grande da Agência Nacional de Águas, em convênio com algumas universidades, para entender aquele sistema e definir o que a gente chama de capacidade de suporte. Porque não adianta nós esgotarmos a água. Se nós secamos um rio, o ano que vem ele volta a ter água. Mas se nós secamos um aquífero, pode demorar décadas, milênios, para que ele recupere o seu equilíbrio. Então é muito importante esse conhecimento. Enfim, os aquíferos, esse aquífero livre mais superior, é o que contribui para a vazão de estiagem dos rios. Então nós precisamos entender em cada região como é essa interação entre a água superficial e a água subterrânea. Aqui uma paisagem típica da nossa região, que são as veredas. As veredas, elas têm uma particularidade, que geralmente elas estão situadas em pequenas depressões de áreas muito planas em torno, que são verdadeiras esponjas. Então são áreas que têm uma condição muito favorável, são platôs de terrenos mais porosos, que permite a água infiltrar. Essa água, além de ela recarregar os lençóis, as veredas são representadas também por lentes de argila que suspendem a água. E então
aquela água que infiltraria indo alimentar os lençóis mais profundos, ela fica suspensa e aflora nas veredas, com uma quantidade de água relativamente muito alta, mas dentro de um equilíbrio muito frágil. Então, as veredas, por representarem um bioma muito comum no Cerrado, elas precisam ser mais bem estudadas. Eu não conheço, eu trabalho há 40 anos com engenharia de recursos hídricos, tem muitos estudos sobre a fitologia das veredas, sobre a vegetação das veredas, mas quase não tem estudo sobre o regime de escoamento das veredas. Eu vou falar disso logo a pouco, para que vocês possam ver como que é a situação aqui na região de Araguari e Triângulo Mineiro. Então, as veredas têm essa peculiaridade, é uma água suspensa, que muitas vezes um poço perfurado no alto do platô pode vir a secar uma nascente, porque aquele poço está pegando a água do lençol chamado raso, do lençol livre, do lençol freático, e não uma água artesiana. E isso pode secar a vereda. Logicamente que, digamos assim, ou nós pegamos a água no poço ou vamos pegar na vereda. Podemos fazer essa conta, já que foi nos dada a permissão para utilizar a água. A questão é que as veredas têm uma relação de vegetação, de fauna, que também precisa ser controlada. Mas esse é um problema que está acontecendo lá no sudoeste da Bahia. A retirada de água para irrigação, a utilização de água para irrigação, diria o doutor Elvésio, ela tem reduzido a vazão das veredas. Mas é uma água que seria utilizada, foi dada a permissão à irrigação de usar aquela água. Então está dentro de limites, digamos assim, gerenciáveis até o momento. Mas nós precisamos conhecer esses limites de cada sistema ou de cada bacia hidrográfica. Aqui um esquema mostrando como que funciona a água no solo. O solo, a água da chuva que infiltra, ela alimenta então esse lençol, que é onde as cisternas alcançam, ou os poços mais rasos. E essa água é chamada de reserva renovável, porque ela se renova quase que anualmente com as chuvas que caem. E é essa água que alimenta as nascentes. Existe uma outra água, que é a chamada reserva permanente. É uma água que está jazendo no solo e ela não está em circulação. Se nós temos condições de usar essa água, ótimo, porque é uma água que não vai fazer falta para ninguém num primeiro momento. Então, nós precisamos, em cada caso, conhecer o diagrama de cada situação para que a gente possa fazer uma exploração racional da água ali naquele regime. Tradicionalmente, existe uma metodologia para fazer essas avaliações. É uma questão igual à nossa conta doméstica. Nós temos um ganho e temos um gasto. Então, os estudos hidrológicos e hidrogeológicos, eles representam o quanto que é o ganho, ou seja, a hidrologia define o quanto de água tem nos cursos superficiais. A hidrogeologia define o quanto de água pode ser utilizado dos lençóis da água subterrânea sem afetar o equilíbrio regional. E do outro lado estão aqui os nossos cálculos de irrigação, qual que é a nossa necessidade de rega, qual que é a demanda dos outros usuários, porque a irrigação tem que ser aplicada dentro da nossa propriedade, mas tem o vizinho, em algumas situações, como eu me lembro aqui em Iturama, tinha a cidade que era abastecida abaixo. Nós podemos citar o rio Uberabinha, que ele nasce lá perto de Uberaba, é feita utilização de água para irrigação, e ele vem abastecer a cidade de Uberlândia mais abaixo. Então, temos que analisar todos os consumidores ou os utilizadores de água da bacia para juntar o que a natureza oferta com o que nós queremos ou o que nós precisamos e assim fazermos um diagnóstico. Podemos retirar até quanto? Porque daquele potencial de 29 milhões de hectares de terras irrigáveis no Brasil, provavelmente nós não vamos poder irrigar tudo isso por não ter água
ofertada ou disponível em quantidade suficiente quando nós fazemos análises desse tipo. E o que a gente não tem visto são estudos desse tipo. O que nós mais verificamos é a existência de conflitos. O momento atual ele está vivendo, vou falar disso logo em seguida, o governo de Minas Gerais, por falta de estudos desse tipo nas suas bacias hidrográficas, ele está tendo que resolver o problema por decreto. Ele não tem esse cálculo, e praticamente poucos fazem essa conta, e que ela é importante para cada setor usuário de água. Aqui mostrando, como eu falei há pouco, os pontos de monitoramento de água que nós temos no Triângulo Mineiro. São muito poucos, diante do potencial de uso que nós temos. Para que nós tenhamos uma ideia, aqui na região, no município de Araguari, praticamente não tem um ponto de medição de vazão oficial da rede da Agência Nacional de Águas. Nós temos aqui mostrados, esses pontos são aqueles oficiais da Agência Nacional de Águas e que são dados públicos. São os dados que nós temos para trabalhar quando nós queremos fazer uma análise da disponibilidade de água. Mas, normalmente, esses dados, eles estão localizados em bacias de grande magnitude. Por exemplo, esse ponto aqui é o rio Tijuco, em Ituiutaba. Mas o que acontece na cabeceira do rio Tijuco, ali perto da BR-050, nós não sabemos, nós não temos dados para resolver esse problema. Então, nós temos uma precariedade muito grande da rede de informação, e essas estações aqui foram implantadas na década de 1940, e de lá para cá não foi feito nenhum investimento adicional para implementar essa rede. E um comentário: desde que a irrigação ela foi intensificada a partir de incentivos inicialmente governamentais, nós tivemos ao longo da história, tivemos o Provársias a partir do final da década de 1960, depois tiveram os programas, o ProINE, o ProInfa, nós tivemos uma série de programas de incentivo à irrigação, e na esteira desses programas houve uma compra de equipamentos, mas não houve investimentos em avaliação das ofertas de água, principalmente naqueles cursos de pequena magnitude. Vamos citar exemplos aqui próximos a nós: Bacia do Rio Claro, ali entre Uberaba, Sacramento e Nova Ponte, com uma agricultura irrigada muito desenvolvida, e só agora recentemente a CEMIG implantou uma estação de monitoramento. As bacias ali da região de Paracatu, onde já surgiram conflitos, inclusive de caso de polícia por causa de uso da água, mas os anos passam e continuam operando sem fazer a medição das vazões, e, digamos, sem a medição, nós não conseguimos fazer o gerenciamento adequado. A partir da medição, nós temos condições de conhecer o regime dos rios. O regime dos rios, ele mostra como que a oferta de água varia no tempo, entre períodos de enchentes e períodos de estiagens. E se nós temos que instalar um equipamento de irrigação, nós precisamos conhecer esses períodos de vazões mínimas, que normalmente essas mínimas vazões ocorrem exatamente na época em que nós estamos mais precisando de água, como é o caso do café. Nós precisamos de um bom turno de rega aí na divisa de agosto para setembro, né? É uma época que temos que aplicar água e tem pouca água nos mananciais. Mas quão pouca é essa água? Aqui mostrando o caso da bacia do Rio Claro, que dependendo das características da bacia, o fornecimento de água pode ser muito diferenciado de uma ou de outra. O caso de Uberaba é muito interessante, porque aqui está a cidade de Uberaba, essa área aqui que a gente vê no relevo mais entalhada é a do rio Uberaba, e essa área aqui no platô é a do Rio Claro. O Rio Claro, ele é típico dessas formações de vereda,
com essas esponjas que armazenam água. Então, o que acontece com as vazões mínimas de um e de outro para um mesmo tamanho de bacia? As vazões do Rio Claro, na época de estiagem, elas são 3, 4 vezes maiores que as vazões do Rio Uberaba, por causa dessa característica. Então, também, nós precisamos conhecer as características de cada bacia. Por exemplo, o nosso Rio Jordão, que passa aqui, indo em direção a Catalão, ele tem uma quantidade de água relativamente menor em relação aos outros mananciais, em relação ao Rio Berabinha, por exemplo. Por quê? Nós não sabemos explicar isso. Então, são questões que mostram que cada sistema tem a sua peculiaridade que precisa ser entendida. Quando essa linha aqui está indicando a vazão que nós precisamos, supondo constante, e aqui a vazão do rio. Quando a nossa vazão ela é menor que os mínimos, nós vamos lá e instalamos a nossa captação. Logicamente que respeitando os critérios de outorga vigentes no estado de Minas Gerais. Mas quando acontece de a nossa demanda ser maior do que os mínimos, surge aqui a necessidade de fazer uma obra de barragem. Essa parte escurecida aqui do gráfico representa o quanto de água nós deveríamos ter armazenado em uma barragem para poder atender a esse período de estiagem. Então, até para dimensionar uma barragem, nós precisamos de fazer algumas contas para que a barragem não fique muito pequena e nem muito grande. Então, é muito importante esse conhecimento da oferta de água, e barragem cada vez mais se tornará uma obra importantíssima para nós. Em muitos mananciais da região fértil da agricultura de Minas Gerais, nós já alcançamos o limite aqui e não tem mais água, digamos, disponível. A única forma de nós aumentarmos a disponibilidade de água é por meio da construção artificial de barramentos. Então, existe aí toda uma reação ambientalista contra a construção de barragens, que nós temos que ir, não vou dizer lentamente, rapidamente, trabalhando isso no âmbito dos comitês de bacia, para que possam aparecer obras de barragens que venham a representar uma das soluções, para não dizer quase que a única, que nós temos para aumentar a oferta de água. Aqui o caso do Rio Uberaba, do Rio Claro, melhor dizendo, lá no Rio Claro já foi feito um estudo um pouco mais bem elaborado. Cada ponto desse aqui é um ponto de outorga. E o Serviço de Águas de Uberaba implantou uma captação de água para desviar parte da água do Rio Claro para abastecer a cidade de Uberaba. Então a pergunta que se fazia é o seguinte: quanto de água tem no Rio Claro? Ao colocarmos todos esses pontos de irrigação aqui funcionando, o quanto de água eles vão precisar? Dá para caberem os dois usos lá dentro? Aí tem um outro detalhe importante. Ainda hoje cedo eu ouvi um comentário aqui de uma certa resistência quanto à medição das vazões que estão sendo captadas. Nós temos que fazer um esforço para hidrometrar as nossas vazões. Mesmo com todos esses problemas de o hidrômetro ter uma vida útil curta, porque se não agora, em breve nós vamos ser cobrados disto, porque é a única forma de nós sabermos o balanço exato, já que o nosso consumo ele não é constante ao longo do ano. A única forma de fazer o gerenciamento e a distribuição da água entre todos os usuários é se nós soubermos exatamente o quanto consome. Imagine que a outorga ela é dada, às vezes, pela capacidade instalada das bombas. Então, a água acaba muito rapidamente perante a lei. Por quê? Compara-se, no processo de outorga, a vazão mínima dos rios com a capacidade instalada das bombas, que nem sempre é praticada.
E, portanto, quando se faz essa conta, digamos, essa simples conta de joelho, a água acaba muito rapidamente. E, às vezes, ainda tem oferta de água na bacia, se nós fizermos essa análise. Olha, essa gleba de irrigação aqui, ela tem esse turno de rega, que dá para compatibilizar com uma outra, e tudo isso hoje, existem modelos matemáticos que permitem a interligação por meio de linhas de fluxo e, medindo vazão em alguns pontos, definir exatamente quanto que um pode tirar para não prejudicar o outro, mas isso já é muito moderno, não tem sido aplicado no Brasil. Isso aqui é uma metodologia que é muito aplicada nos Estados Unidos para gerenciar a água nas bacias que tem muita pressão de usuários, principalmente nos estados de clima mais semiárido ou árido, mas aqui, até o momento, nós ainda não estamos aplicando, digamos, essa sofisticação de cuidar daquele recurso que é o importante para nós. Isso aqui é uma situação muito interessante lá do sudoeste da Bahia, que eu já mencionei, mostrando aqui como que se deu o crescimento da irrigação. Esses avermelhados aqui é o crescimento das glebas agricultáveis da bacia, e isso vem exercendo uma pressão sobre a água, que nós podemos ver nesse gráfico aqui. Esse aqui é um dos rios. Aqui está a área potencial da chamada formação Urucuia, que é uma área muito favorável para a irrigação, para a agricultura, e aqui um ponto de medição. Nós podemos ver nitidamente uma diminuição das vazões ao longo dos anos, à medida que a irrigação foi sendo intensificada. Mas é um uso, é uma água que a questão que a sociedade tem que definir é a seguinte: o que eu vou fazer com a água que tem a gênese no meu território? Eu vou usá-la, eu tenho permissão para uso. Então aqui está indicando que está tendo uma utilização da água naquela região. Não tem pecado nenhum, porque a água está aí para usar. O que nós temos que estabelecer são os limites de uso, nesse caso aqui, suportáveis pela área como um todo, considerando os outros usuários que também existem. Bom, e acima de tudo, o que tem faltado em muitas regiões que têm desenvolvimento na agricultura irrigada é o investimento em obras de infraestrutura. Como nós estamos mostrando aqui, um grande canal de navegação, aqui o pessoal quebrando uma garrafa de champanhe, inaugurando uma obra. Há quanto tempo a gente não vê isso no Brasil? E tem uma questão complexa. Normalmente esses investimentos são caros. E dificilmente alguém tem dinheiro no bolso. Então tem que buscar apoio governamental para tentar buscar verbas a fundo perdido, ou então financiamentos em juros de mercado internacional, para que isso possa ser financiado no longo prazo e amortizado. Enfim, a construção de obras de infraestrutura é a única solução de imediato que nós temos como projetar para resolver problemas de uma repetição de um ciclo hidrológico tão desfavorável quanto o dos 2 últimos anos e evitar uma outra crise hídrica. Bom, aspectos legais, falar muito rapidamente, já para finalizar, todo o uso da água, ele é regulado por essa lei de 1977, que é a Lei 9433, que ela estabelece alguns princípios que norteiam o que nós chamamos da Política Nacional de Recursos Hídricos. O primeiro deles é que a água é um bem de domínio público e que, em sendo de domínio público, todos têm direito à água. É um pouco complicado, é muito bonito, democrático, politicamente correto, mas existe o limite. Todos, porém, têm os limites da natureza. E, em situações de escassez, o uso prioritário é o consumo humano. Vocês não imaginam a confusão que isso está causando no presente momento, ao ponto de o habitante de São Paulo reclamar do cafeicultor de Araguari. Ou seja, está faltando água, é o que a gente tem visto nos jornais. Sai lá, está faltando água em São Paulo, mas a agricultura consome o equivalente a 5 cidades de São Paulo, mas não está consumindo água em São Paulo. Mas isso tem causado uma confusão muito grande atualmente, a gente pode ver aí acompanhando as notícias.
E aqui tem um detalhe importante, que são os chamados instrumentos com os quais o governo tem que fazer a gestão. Governo. Primeira coisa, a água é de propriedade dos governos, ou estaduais ou federal, e compete então aos governos gerenciar aquele recurso que é de sua propriedade, mas isso está precisando passar por alguns ajustes. E o que nós vemos, principalmente aqui em Minas Gerais, é que dos instrumentos que existem, que são esses aqui, o que tem sido mais praticado é a outorga. A outorga é um instrumento apenas para dizer que você é um usuário. Na hora de resolver um problema de escassez hídrica, somando outorgas e falando que a água acabou, é uma simploriedade muito grande para fazer gestão de recursos hídricos. Estão faltando os planos. Eu ainda agora ouvi do colega Fernando Rodrigues, que está presentemente no momento em ação o Plano Nacional de Segurança Hídrica. É muito bom saber disso, porque nós estamos precisando reavaliar a evolução dos usos nas últimas décadas, a situação das bacias, que de certa forma já está diagnosticado. Aqui na nossa região, por exemplo, nós temos problemas na bacia do Rio Bagagem, temos problemas na bacia do Rio Claro, e seguramente cada um dos senhores tem problema para relatar aqui no município de Araguari e outros aqui do Triângulo e Alto Paranaíba. Então, nós temos que resolver. É trancar a bomba de todo mundo? Não, gente, tem água. Nós temos que definir esses limites para sabermos usar com racionalidade. Também é muito importante que todos entendam como funciona o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O sistema ele funciona nos âmbitos nacional e estaduais. Existem os conselhos nacional e os conselhos estaduais, aos quais estão ligados os comitês de bacia, e existe aqui uma certa sobreposição de atuações que não está muito bem definida. Assim é que as agências de bacia deveriam ser os instrumentos de tocar para frente as decisões que são tomadas nos comitês. Mas a gente não tem visto muito isso. Assim, o que uma agência de bacia tem feito em prol da agricultura irrigada no país? Eu não conheço muita ação. Eu tenho trabalhado muito no município de Paracatu, tem tido muito conflito entre os setores de indústria, de abastecimento doméstico e de irrigação, e não tem assim uma ação. O comitê e a respectiva agência fica ali um buraco no meio do processo de decisão. Então nós precisamos supostamente fortalecer as agências, no caso a Agência Nacional de Águas e em Minas Gerais o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Isso aqui também do conhecimento do instrumento de outorga. O que nós temos hoje é o Estado nos conferindo a possibilidade de usar de 30% a 50% da vazão mínima de estiagem dos cursos de água, o que é muito pouca água. Isso aqui, praticamente, dependendo do tamanho da bacia, um único usuário, um único irrigante é suficiente para esgotar. Então, nós temos que repensar, nós não podemos acabar com a água desse jeito, apenas por decretos. Nós temos que efetivamente avaliar a quantidade de água que tem em cada sistema. Aqui nós não podemos deixar de ficarmos preocupados com o que está acontecendo. Isso aqui essas fotos estão veiculadas. Isso aqui é o sistema Cantareira, lá que abastece São Paulo. Aqui um dos reservatórios que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte. E aqui o que aconteceu em janeiro desse ano? Um clima de inverno. Esse sistema de circulação atmosférica aqui de uma foto de satélite aí, em torno do dia 20 de janeiro, é um esquema de mês de junho, em pleno verão. Então, não tinha jeito de chover nem com reza brava, nem com procissão em cruzeiro, em uma situação de circulação atmosférica como essa aqui, que se repetiu a mesma situação de janeiro do ano passado. E, no momento,
foi criado dentro do governo de Minas Gerais um comitê de crise, e ele vai tentar resolver o problema por decreto. Isso aqui está em discussão esses dias lá em Belo Horizonte, onde o governo estabelece diretrizes e critérios gerais para a definição de situação hídrica, de situação de crítica de escassez de recursos hídricos, ou seja, estão tentando resolver o problema por decreto e não estão fazendo as contas, e isso aqui pode incidir sobre o setor da agricultura também, porque já vai pegar o abastecimento industrial em primeiro lugar, é o que está correndo de informação dentro desse grupo para gerir a crise. Bom, finalmente, nós temos todas essas possibilidades aí de aproveitamento do solo do cerrado para a agricultura irrigada, mas é muito importante que o aproveitamento seja feito de forma integrada entre os recursos hídricos e superficiais para não causar estresse hídrico e principalmente brigas conflitos entre os usuários. E é muito importante o conhecimento das ofertas hídricas das bacias do Cerrado. Repetindo, muito pouco conhecimento nós temos sobre essas ofertas hídricas. Então, é preciso investir em estudo de hidrogeologia para conhecer a água no solo e aprimorar os sistemas de monitoramento das águas. E, principalmente, medir o quanto cada um efetivamente consome ou precisa de água. É a única forma que nós temos de fazer uma gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas e tirar todo o proveito que nós temos com esses 1.500 milímetros de chuva no ano. Muito obrigado, era basicamente isso que eu queria apresentar para os senhores, e eu fico à disposição para eventuais perguntas e tal sobre esse tema. Muito obrigado. A gente não poderia mitigar um pouquinho esse problema com a agricultura, promovendo a construção de represas dentro das fazendas, de açudes, e tentando mudar essa visão que o governo local tem de que você construindo represa, você vai diminuir o volume de água e tal, porque você não está aproveitando o benefício do período chuvoso para reservar essa água para uso na época que você não tiver. Bom, eu comentei que uma das obras mais rápidas e eficazes é exatamente a construção de represas. Só que as represas têm que ser feitas com critérios, porque o que nós observamos muito, principalmente nas cabeceiras das veredas, é simplesmente um trator de esteira juntando terra e amontoando em cima do solo mole. Eu me lembro muito bem, em 1985, já estava relativamente bem desenvolvida a agricultura irrigada aqui no Cerrado, e aconteceu uma chuva, um janeiro excepcional. Houve algumas bacias, aqui no município de Romaria, por exemplo, em que houve rompimentos sucessivos de represas por não estarem bem dimensionadas. Tiveram alguns mananciais que até poucos anos atrás a água ainda estava manchada com colóides por causa daquele acidente. Então, as barragens são muito importantes, mas elas devem ser feitas com critério. E, principalmente, ter mecanismo de tirar a água, porque não adianta fazer a represa se a água passa só por cima, pelo ladrão. Tem que ter aquele dispositivo que comumente chamam de monge, mas que é uma tomada de água para poder usar o volume quando for necessário. Então, a represa, sim, é muito importante. Doutor Mário, eu queria saber também, o senhor me disse a respeito de 3 usos da água: a indústria, o uso doméstico e a agricultura. A mineração não seria um outro também? Apesar de não ter uma atividade tão intensa aqui no Triângulo, mas dentro do estado de Minas, a mineração é uma economia extrativista de grande importância e também com consumo expressivo de água. No sul de Minas, nós tivemos casos ano passado de nascentes com mais de 70 anos que secaram. E no sul de Minas tem uma altitude maior do que a região
do quadrilátero ferrífero, onde estão instaladas as grandes mineradoras. Este tipo de extração, na esfera de macro formação geológica, não poderia estar influenciando nas secas das nascentes, principalmente no reservatório dos artesiano em si, que são as águas mais profundas? Bom, esse é um outro assunto que está na mídia no momento, né? O consumo de água na mineração é muito baixo. A mineração, ela recupera até 90% da água que ela utiliza. Então, o consumo é muito baixo. E quando tem um impacto, por exemplo, numa área de recarga, ele é muito localizado. E hoje, para licenciar uma mineração, é preciso fazer um estudo muito detalhado de impacto ambiental. Eu diria que hoje, o único setor que está monitorando água de maneira mais intensa é o setor de mineração. Então, não existe. O consumo de água para mineração no estado é muito baixo. A gente sempre faz uma comparação, lá em Paracatu, por exemplo. Lá em Paracatu tem uma das maiores minas de ouro do mundo. O consumo deles lá é o equivalente a 5 pivôs centrais. Só para você ter uma ideia. Então, assim, numa bacia que tem uns 60 pivôs centrais, o consumo de toda aquela mineração é em torno de 5 pivôs centrais. A gente costuma fazer essa conta para mostrar que o uso é relativamente pequeno. Professor, vou fazer uma última então. Barramento é a solução para a gente produzir água para a agricultura? E a legislação disso em Minas é muito complicado. Nós temos que quebrar esse mito que existe aí contra barragens, porque lá pelas tantas fala que a gente não pode interferir em área de preservação permanente.